Bem, amigos, hoje quero falar a vocês sobre a esperança que temos para o nosso futuro. Estamos vivendo em momentos difíceis no mundo e vocês explicitaram aqui algumas das dificuldades que vocês têm, porém, eu quero trazer a vocês um bálsamo no dia de hoje. A esperança que nós temos para o futuro, a esperança do crente. E o texto básico que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em Jeremias capítulo 31, versículo 17, que diz o seguinte: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Sabe, essa é uma preocupação latente de muitos pais e muitas mães que estão no Goal Six. Por isso, fiz essa mensagem preparada também pensando em vocês, meninas, irmãs e irmãos. Muitos estão com os filhos que estão afastados da fé. Muitos estão com os filhos que abandonaram o seio da igreja. Porém, há uma esperança para esses filhos, há uma esperança para Israel, há esperança também para ti. Há esperança para o teu futuro, querida irmã, querido irmão. Por quê? Porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Uma das grandes preocupações que nós temos é quanto, de fato, quanto ao futuro. Todo mundo se preocupa quanto ao futuro. Porém, somente Deus assegura a nós um futuro de esperança e um futuro de vitória. Se estivermos ao lado de Cristo, é certa a vitória. Então, você precisa se posicionar o quanto antes ao lado dele, assim como o povo de Deus o faz. Quem começa a depositar a confiança e a esperança em Deus tem vitória garantida nesta vida e também na vida futura. Toda vez que eu falo para vocês sobre vitória dessa vida, também falo a vocês sobre vitória da vida futura. Por isso, a nossa esperança ela não será frustrada. Você precisa. Lembra que o texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus? Você lembra desse texto? Ou seja, se sem fé é impossível agradar a Deus, e se eu tiver fé, eu tenho a esperança a confirmada, e essa esperança que é confirmada, ela não será frustrada. Por quê? Porque Deus não deixa nenhum soldado para trás na guerra. E se estamos num grande conflito, estamos vivendo em guerra. E se temos Cristo como nosso grande comandante, Deus nos liderará, ele nos lidera, e ao nos liderar, nós temos a certeza da vitória. Por isso, você tem que sair no dia de hoje com certeza de vitória, com certeza de garantias de que o Senhor dá para ti o poder para viver melhor. É sabido, queridos irmãos, que quem espera no Senhor não fica frustrado. Provérbios capítulo 23, versículo 10, está escrito que deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança, diz a palavra. Olha só, Deus dizendo no livro de Provérbios: há futuro para quem é sábio, para quem busca a sabedoria, para quem busca o Senhor. Lembre-se que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Quem o fizer, a palavra diz que não será frustrada a tua esperança. Ontem eu estava dando um estudo bíblico para uma pessoa e eu lembro que falei a ela que quando se entrega a Deus, Deus também faz a sua parte. Nossa fé não é uma fé sem motivo, não é uma fé louca, sem noção. Nossa fé tem uma base. E porque temos uma fé baseada no passado, de como Deus atuou em nossa vida, como Deus cuidou de nós, essa é uma garantia de que o Senhor continuará cuidando de nós no futuro. Por isso que quando eu abro o texto bíblico para vocês de Provérbios, nós lemos claramente: deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. É um fato de que quando estamos com Deus, temos esperança e Deus não nos frustra. Então, querido irmão, querida irmã que está me ouvindo aqui no Gol Six, a sua esperança de ver seus filhos de volta na igreja, a sua esperança de ver Jesus voltar, a sua esperança de estar na presença do Senhor, a sua esperança de ser salvo, se você se manter fiel ao Senhor, Deus honrará você, querido irmão, querida irmã. Portanto, hoje é um dia para você sair daqui do Gol Six com uma clareza, mais do que dúvidas, com uma clareza de que o Senhor está ao redor do seu povo. Eu ainda falo mais em Provérbios capítulo 24, versículo 24, está escrito que assim é a sabedoria para a tua alma.
Se a achares, haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Se você achar a sabedoria, haverá o quê? Bom fruto. Não vai ser frustrada a sua esperança. Por isso, deposite sua esperança mais do que na força humana, deposite sua esperança no Senhor. Nós não cantamos em nossas canções, a minha esperança está no Senhor? É porque justamente a base dessa música são esses versos que estou falando a vocês. Isaías capítulo 49, versículo 23, também nos descreve dizendo: Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Se você fez escolhas e essas escolhas, mesmo que não sejam escolhas que você goste tanto, mas você fez essas escolhas por causa do Senhor, então Deus não vai te deixar frustrado, querido irmão. Se você escolheu e o fez por causa do Senhor, Deus honrará seus filhos, e a palavra diz que Deus não deixará nenhum envergonhado. Ainda falando sobre esse tema de ter nossa esperança depositada em Deus, eu ainda falo mais que Salmo 119, versículo 116, está escrito: Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. É um fato de que os tempos futuros serão tempos de interrogação, mas para o crente não precisam ter interrogações. Para o crente precisamos ter afirmações. Por quê? Porque a esperança que depositamos em Deus, Deus não nos envergonhará. Por que estou falando sobre esperança? Há um autor que declara dizendo o seguinte: a esperança é um afeto que, suspirando por ver, vive de não ver e morre com a vista. Ou seja, a esperança, ela nos faz olhar além dos nossos olhos humanos. As grandes esperanças fazem de fato grandes homens. Se você quer ser um grande homem, de acordo com Thomas Miller, você precisa também ter grandes esperanças. Se você quer ter um alvo alto, então mire para o alto, porque se você quer acertar na lua, e você mira para o alto, se você errar, pelo menos pega no prédio. Então é um fato que as grandes esperanças fazem de fato grandes homens. Eu ainda vou mais a dizer a vocês que a esperança ela é necessária ao coração, como o sol existe para as flores. Ou seja, já que as flores, a relva, precisa do sol, o crente precisa ter esperança. E essa esperança precisa ser aguçada. Sabe, nós estamos aguardando aqui, irmãos, a chuva temporã. Nós estamos aguardando a chuva serôdia sobre nossa vida. Nós estamos aguardando que Deus inunde nossa vida. E veja o que a autora, a norte-americana Ellen White, declara o seguinte: há poder transformador do Espírito Santo para todo mundo. Há esperança de que você possa vencer. Diz ela. Se não estivermos dispostos a deixar que o Espírito Santo cumpra o seu desígnio em nossa vida, labutaremos com a energia humana e não com o poder do Espírito. E qual será o resultado? Eis a resposta de Deus. Sem o Espírito e poder de Deus, labutaremos em vão para apresentar a verdade. As últimas palavras de Jesus, pouco antes de ascender ao céu, devem soar constantemente em nossos ouvidos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, diz a palavra. Ainda vamos mais ao dizer a vocês, deixa eu virar aqui. Cristo, o grande mestre, possui ilimitada e variedade assuntos de escolher, mas aquele em quem mais longamente se demorava era a dotação do Espírito Santo. Quão grandes as coisas predisse ele para a sua igreja em virtude desse dom. Todavia, que assuntos e menos considerado agora. É um fato, irmãos, que Jesus se detinha mais em quê? Em buscar o Espírito Santo.
Ele estudava, ele tinha suas atividades, ele pensava em Israel, mas o que Cristo mais queria é ter a presença do Espírito. Bem, se você tentar trazer seu esposo para perto de Deus novamente, se você tentar trazer seus filhos para de volta à igreja, sem o pleno poder do Espírito, você já perdeu essa batalha. Então, se você quer ter os seus de volta, como o texto base de meu sermão nos dá essa esperança, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Se você tem essa esperança de trazer de volta aquele, de conquistar seu esposo, sua esposa, de conquistar seus filhos para o evangelho, de conquistar os seus parentes de volta aos caminhos de Deus, o faça com a presença do Espírito. Por quê? Porque, de acordo com a profetisa, sem a presença do Espírito, você já perdeu, você não consegue. Bem, sabendo disso, a nossa esperança, ela não se limita apenas a essa vida. Eu, quando falo de esperança, eu não estou falando somente aqui para ter esperança de conseguir coisas boas nessa terra, porque a nossa esperança não se limita somente aqui. A nossa esperança, ela de fato vai muito além dessa vida humana, esse torrão que nós deixaremos ao léu aqui nessa terra. Um dia morreremos, se Jesus Cristo não voltar. Então, tudo que conquistamos aqui na terra não faz muito sentido. Por quê? Porque vamos deixar aqui. Então, eu proponho a você ter uma esperança maior do que a esperança terrena, ter uma esperança que não se limita a esta vida aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 32, está escrito que pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda que morrendo, tem esperança. É um fato, irmãos, que nossa esperança não se prende a esta terra. Por quê? Porque o justo, mesmo que morra, ele viverá. O justo, mesmo que morra, ele tem esperança de que Deus vai restaurar tudo aquilo que o inimigo roubou. Então, talvez você não veja em vida a solução dos seus problemas. Todos nós queremos ver em vida as grandes soluções de nossos problemas. Porém, pode ser que não vejamos. Mas a palavra diz que devemos morrer com esperança de que o Senhor se lembrará dos seus filhos. O Senhor se lembrará da avó que orava por seu neto. Hoje a avó já não existe mais, porém seu neto se entrega a Cristo com base naquelas orações, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, o temem e os livra, diz a palavra. Essa esperança o crente precisa ter e você tem que sair do Goal Six hoje tendo claro em sua vida de que o Senhor é por você. Eu ainda falo mais a você, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que nos descrevem o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz a Bíblia. Se sua esperança está limitada somente às coisas terrenas, somente à bênção terrena, somente às finanças, somente à saúde aqui nessa terra, somente a receber a porção da sua graça nessa terra, você é o mais infeliz dessa vida. Por quê? Porque algumas coisas não acontecerão nesta vida a você. Mas se sua esperança é depositada somente aqui, é possível que você se perca. Bem, a palavra deixa clara a nos dizer que nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Quando eu leio também Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo fazendo uma afirmação de que a nossa esperança está preservada nos céus. Nossa esperança, ela é preservada onde? Nos céus. Deus cuida de nós. Então você tem que compreender de que fato de que o impossível é quase sempre o que não se tentou, diz Orison Marden. Ou seja, o impossível quase sempre é o quê? O que não se tenta. Algumas coisas são impossíveis para o crente. Sabe por quê? Porque o crente nunca tentou. Então, talvez você precise tentar receber a porção de graça, a porção da vida, hoje, aqui nessa terra, mas não esquecer das coisas do futuro. Sabe, sonhar é a felicidade, esperar é vida, diz Vitor Hugo. Sonhar é felicidade, mas de fato, esperar é vida. Ter esperança
de que seu sonho se realize é a vida. E por isso, a palavra de Cristo nos diz o seguinte: está escrito que devemos guardar, né? Tito, capítulo 2, versículo 13. A palavra diz o seguinte: nós devemos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Devemos aguardar o quê? A bendita esperança. Devemos aguardar a volta de Cristo. Não somente aguardar, mas devemos apressar a volta de Cristo. Por isso, a nossa esperança não pode se limitar às coisas terrenas. Nossa esperança precisa exceder as coisas humanas. Quando você estiver em tribulação, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver em dificuldade, saiba que Jesus Cristo tirará você desse fogo e levará você para o lugar aonde é mais aprazível, um lugar seguro. Saiba que os santos anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra. Saiba que o anjo de Deus, que os santos anjos do Senhor têm força para te proteger. Saiba que você tem sobre você o grande leão de Judá, a poderosa mão de Deus a guiá-lo. Por isso, eu termino a minha mensagem dizendo a vocês que essa bendita esperança que o crente tem aí, ela manifesta a glória do Senhor. Essa nossa esperança que eu estou propondo em meu sermão aqui, ela é uma âncora para a sua alma. Toda vez que sua alma estiver vagando, toda vez que sua mente estiver longe do Senhor, toda vez que você estiver ali com dificuldade, saiba que a esperança vai te trazer de volta ao que você precisa estar, onde você precisa estar. A nossa esperança, ela é como uma âncora para nós crentes. Ela nos segura firme e ela penetra além do véu. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, vem falando sobre a força de Deus e essa esperança penetrar além do véu, fazendo referência ao véu que cobria ali o santuário. É um fato, queridos irmãos, que a esperança para o nosso futuro é um fato de que há solução para o teu problema. Deus é a solução, Deus é o remédio para a sua alma. Então você tem que bebê-lo hoje, para que você tenha cura e paz para a sua alma. Se você está angustiado, Deus é o remédio. Se você está sem esperança, Deus é o remédio. Se você está longe dos caminhos de Deus, Deus é o remédio. Se você quer poder para ti, Deus é o remédio. Por isso citei a vocês o que a profetisa deixou claro, que Jesus Cristo, mais do que qualquer outra coisa que ele buscava, Jesus Cristo, de acordo com a autora, ele buscava o quê? A presença do Espírito. Então você precisa ter mais desse Espírito, você precisa ter mais do poder. Por quê? Porque há esperança para o futuro do crente. A nossa esperança, ela vai muito além do véu. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre. Nós teremos mais uma oração. E nessa oração eu quero que você deposite a sua esperança, porque Deus está ouvindo você nesse momento. Eu quero que você deposite sua esperança no Senhor, mais do que depositar a esperança em coisas terrenas. Deus está pronto para ouvir a nossa oração nesse momento. Vamos orar.